Toda amada igreja, na paz do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, sem perca de tempo, quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, glórias a Deus, 12. 2 Samuel 12, um texto muito bem conhecido em nosso meio cristão. Louvado seja o nome santo do Senhor, que veio ao meu coração. Temos poucos minutos, mas o Senhor vai falar. 2 Samuel 12 diz assim, meus irmãos: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, mas senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e seus filhos do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que viera, e ele tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que é digno de morte, o homem que fez isso, e pela cordeira tomará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres do teu senhor. Em teu seio também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e ele matasse com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei teu próximo, o qual deitarás com suas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste oculto, mas farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos. Glórias a Deus, meus irmãos. Meus amados e queridos irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, a Bíblia diz, voltando um pouquinho atrás, este era o rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem temente ao Senhor. Davi foi escolhido entre seus irmãos. Davi era o menor de sua casa, mas quando o profeta foi até a casa de seu pai, porque Deus tinha desprezado o reinado de Saul, então Deus mandou que o profeta Samuel fosse até a casa de Jessé, o belemita, porque entre seus filhos teria o rei de Israel. E meus amados e queridos irmãos, o texto diz que
passaram-se os filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab, Samar, homens que faziam parte do exército de Israel, o exército de Saul, homens preparados, bonitos, formosos, mas o Senhor rejeitou todos esses homens, e o Senhor vai falar com o profeta Samuel, que não era nenhum deles. Então ele vai perguntar para Jessé: acabaram-se os moços? Acabaram-se os mancebos? Então Jessé vai dizer: falta o menor. E aonde estava o menor, meus irmãos? Estava no pasto, pastoreando as ovelhas de seu pai. Era um jovem pastor, um mancebo. E este mancebo estava lá cuidando das ovelhas. E mandaram chamar este homem, esse moço, porque o profeta disse: nós só vamos se assentar à mesa quando ele chegar. E todos conhecem, meus irmãos, que quando Davi chegou, a Bíblia diz que era um moço ruivo, formoso. E quando ele chegou na casa de seu pai, aleluia, a Bíblia diz que o Senhor falou com o profeta Samuel: unge, porque este é para mim um escolhido. Era o rei, meus irmãos. Então, perante seus irmãos, este moço foi ungido a rei de Israel. Aleluia. Este moço, meus irmãos, ele foi ungido a rei, mas não foi assim, meus irmãos, já tomado a coroa. Foi ungido, mas tinha um propósito, tinha umas dificuldades, tinha uma caminhada ainda para prosseguir. Saul ainda estava no reinado. Agora, para que Davi viesse tomar posse, meus irmãos, para que Davi seja conhecido por todo Israel, teria que aparecer, aleluia, um gigante em sua vida, para que esse moço venha a ser conhecido, aleluia. Muitas das vezes em nossas vidas, meus irmãos, nós passamos por obstáculos, por lutas, e muitas das vezes vai vir um gigante em sua vida, um problema, uma dificuldade. Mas, meus irmãos, tem problemas e dificuldades que meus irmãos, para que nós viemos a confiar mais no Deus que nós servimos. Porque a Bíblia diz que não vem sobre vós tentação senão humana que não possa suportar, mas fiel é Deus que antes da tentação vos dará o escape. A luta vai vir, a prova vai vir, mas o escape vai vir também, aleluia. Pareceu um gigante na vida de Davi. Todo mundo estava com medo daquele gigante, mas aquele escolhido de Deus, aleluia, ele não tinha medo, aleluia. Se você serve um Deus poderoso, se você serve um Deus que você, meus irmãos, aceitou ele, você não pode ter medo do gigante que aparece em sua vida. O gigante, ele vai ter dois prazeres, meus irmãos, de se levantar e cair, aleluia, porque Deus está com você, aleluia. E seguindo adiante, meus irmãos, nós sabemos que o gigante veio na vida de Davi. Davi venceu aquele gigante. Davi desceu a peleja. Davi não teve medo. Davi confiou no Deus que ele servia, aleluia. Você confia no Deus que você serve? Por que você está com medo desse gigante então, aleluia? Pode ser enfermidade, meu irmão. Pode ser, meus irmãos, problema financeiro que todos nós temos também. Pode ser um levante contra a sua vida. Não tenha medo desse gigante, porque ele vai cair por terra, porque você, aleluia, está no lado do Deus vivo, poderoso. Davi venceu aquele gigante. Davi desceu a peleja. Davi derrubou aquele gigante com uma pedrada, meus irmãos. Todos conhecem a história.
Davi foi conhecido por todo Israel. O nome do Senhor foi glorificado pela vida de Davi. E Davi foi conhecido por todo Israel. Teve que acontecer um problema para que todos viessem conhecer a vida de Davi, conhecer aquele moço e saber que o Deus de Israel é o Deus poderoso. Muitas das vezes você pode estar passando por um problema grande, mas o nome de Jesus vai ser glorificado, meus irmãos, porque todos vão ver que você vai vencer esse problema e eles vão falar para você: meu Deus, como é que você conseguiu? Você não vai falar para ele assim: eu não consegui sozinho, aleluia, eu consegui porque eu tenho um Deus vivo comigo, aleluia, o Deus que me dá força. Davi foi conhecido. Agora, meus irmãos, Davi, ele vai ser ungido rei. Andando mais para frente, Davi vai chegar, meus irmãos, no patamar maior do seu reinado. Agora é o problema. Davi já não estava descendo mais para as pelejas. Davi estava ficando em casa. E no dia que Davi deveria descer para a peleja, Davi ficou em seu palácio. E da varanda do seu palácio, ele vê uma mulher formosa tomando um banho. E com seus olhos carnais ele observa aquela mulher e deseja ela. Quem era essa mulher? Batseba. Agora Davi vai mandar chamar ela. Davi pergunta quem é aquela mulher e o povo diz que era mulher de Urias, o heteu. Então ele manda chamar ela. Ele se deita com aquela mulher. E agora a Bíblia diz que aquela mulher é engravida. O problema começa a acontecer, meus irmãos. O homem, quando vai, aleluia, se acomodando, isso serve para nós obreiros. Nunca devemos, meus irmãos, se acomodar. Temos que sempre estar com a mão no arado, porque foi Deus que nos chamou, aleluia. E se Ele nos chamou, aleluia, nós não podemos tirar a mão do arado. Porque Ele nos chamou, nos confiou, para que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado por intermédio de nossas vidas. Se Deus confiou em você um ministério, se Deus confiou em você, aleluia, para fazer algo para o reino de Deus, não despreze, aleluia, pegue com as suas forças, não jogue fora seu talento, não enterre seu talento como fez aquele homem, que Deus confiou em suas mãos o talento, mas ele vai com medo de investir o talento, ele vai, cava, enterra e guarda aquele talento com medo. Mas chegou um dia, aleluia, que o dono daquele talento veio querer receber o que era seu. Vai chegar um dia que Deus vai, meus irmãos, buscar a sua igreja. Vai chegar um dia que Deus vai requerer o talento que Ele deu para você. E como é que está o seu talento? Você tem multiplicado, você tem ganhado almas para o reino de Deus, você tem pregado o evangelho, você tem anunciado as boas novas, ou você tem se acovardado e guardado o seu talento? Vai chegar um grande dia. Ah, mas eu trabalho demais. Ah, meus irmãos, mas tudo tem um tempo. Se você se esforçar, você vai conseguir fazer. Não adianta arrumar desculpa que trabalha demais. Não adianta arrumar desculpa. Você sabe na sua mente que você está sendo falho muitas das vezes com Deus. Você sabe na sua mente que você muitas das vezes tem se acovardado de fazer a obra de Deus. E Deus conta com você para fazer a obra dEle. Para pregar o evangelho aí fora, anunciar que Jesus salva, que Jesus cura e Jesus liberta. Aí fora você pode fazer as boas novas de Jesus. Aí fora que você vai pregar, vai anunciar as boas novas de Jesus. Por intermédio da sua vida, as pessoas vão ver que você é um crente salvo pelo sangue de Jesus Cristo.
que você exala a graça de Jesus em sua vida, e eles vão ver, eles vão querer saber, meu Deus, como esse brilho desse homem, como esse brilho dessa mulher é diferente, eu quero servir a Deus desse jeito. Ah, pastor, mas a minha carne, ela é fraca. Muitas das vezes, quando eu quero fazer a vontade de Deus, as vontades da carne, elas me trazem a fazer coisas erradas. Mas a graça de Jesus Cristo, aleluia, ela me alcançou, ela te alcançou, aleluia. E hoje, pelo sangue de Jesus Cristo, você foi chamado, você foi salvo. Davi ficou naquele palácio, no terraço. Davi, meus irmãos, se deitou com aquela mulher. Agora tinha acontecido. A mulher estava grávida e manda avisar Davi. Olha, Davi, agora eu estou grávida. Quem é o pai? Meu marido está na peleja. Davi manda chamar o marido da mulher. E fala para ele ir para a casa dele. Porque se ele fosse para a casa dele e se deitasse com a mulher. Meus irmãos, naquele tempo não tinha DNA, né? O filho era dele. Mas Urias era um homem obediente e fiel a Deus e ao seu rei. Ele disse: o exército está lá na peleja, eles estão lá sofrendo, eu não vou ser covarde de descer para minha casa e se deitar com a minha mulher. Ficou lá, meus irmãos. Davi manda Davi para ele, deixa ele bebo, para ver que ele fica loucão, para ver que ele vai descer lá embaixo, para ver que ele vai se deitar com a mulher, mas ele era fiel, ele não desceu. Agora Davi vai fazer o quê, meus irmãos? Não tem jeito, ele é fiel. Eu vou escrever uma carta, dizer para que o comandante venha colocar ele na frente da peleja. Davi escreve uma carta, o homem era tão fiel, pegou a carta da sua própria morte em sua mão e desceu para a peleja. Ele não abriu a carta, se ele abrisse a carta no meio do caminho, ele ia ver que ele estava sendo condenado. Ele levou a sua condenação na sua mão, mas não abriu a carta. Quando o comandante viu aquela carta, ele vai colocar aquele homem na frente da peleja, e quando coloca aquele homem na frente da peleja, eles recuam, e Urias é morto. Agora mandam avisar Davi, agora está tudo certo, a mulher está grávida, o neném vai nascer. Este negócio está camuflado, mas o olho que tudo vê, aleluia, o Deus vivo, poderoso, a Bíblia diz, meu irmão, não há nada encoberto que não há de ser revelado. O que é feito em quatro paredes está escrito no telhado. O Deus que tudo vê, viu, aleluia, e não se agradou daquela coisa que aquele homem veio a fazer. Agora ele vai mandar o profeta. O profeta chega na casa, no palácio de Davi. Olha, Davi, ele vai começar contando uma parábola, para que Davi viesse entender. E ele vai contando a parábola, dizendo: olha, Davi, tinha um homem rico, muito rico, tinha muitos bens, mas tinha um homem pobre, ele só tinha uma ovelhinha, era o que ele mais amava, tudo que ele fazia era para aquela ovelhinha. Mas o homem rico, de vez de matar uma das suas ovelhinhas, não, ele vai matar a única ovelha daquele homem. Davi se ira. Esse homem é digno de morte, ele tem que morrer. Chorei. Então o profeta Natan fala para ele: este homem é você, Davi. Este homem é você. Mas Davi tinha o coração aquebrantado. Isso que eu e você temos que ter, meus irmãos. Nós podemos errar. Nós somos falhos. Somos errantes. Mas você tem, meus irmãos, coragem de pedir perdão pelo seu irmão que você cometeu. Por um filho. Por algo que você fez e desagradou a comunhão com você, com aquele irmão, ou com aquela irmã, ou com seu filho. Nós temos que ter, meus irmãos, a consciência de saber se arrepender e pedir perdão pelos nossos atos. Deus se agrada de um coração aquebrantado.
Deus se agrada de um coração aquebrantado, e o Espírito Santo de Deus está falando em meu ouvido que tem pessoas que têm que pedir perdão para que a sua bênção venha chegar em sua vida. Aquebranta esse coração e se entregue a Jesus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra poderosa, né, meus irmãos? Fiquemos em pé. Nós vamos agradecer a Deus por esta palavra. Interessante que Davi, quando ele ouve Natã, ele confessa: pequei, Senhor, pequei, eu pequei, eu pequei. E imediatamente Natã, na mesma hora, Natã vai dizer para ele: o teu pecado foi perdoado. Na mesma hora. Porque alguém teve coragem de confessar quando ouviu a voz de Deus. Eu vou repetir. Porque alguém teve coragem de confessar quando ouviu a voz de Deus. Talvez Deus está dando uma oportunidade para alguém que Deus quer te perdoar. Talvez você até se revoltou, né? Também se eu fosse Davi eu ia e matava. Assim somos nós, quando somos rebeldes, quando deixamos a carne nos dominar, quando deixamos o nosso eu nos dominar, quando a gente quer fazer o que Deus não manda fazer, e aí nós somos rebeldes. Mas Deus falou aqui nesta noite. E se você tiver coragem de sair do teu lugar, uma mensagem dessa, e receber perdão de Deus, pode sair do teu lugar que eu vou ter o prazer de orar por você. Se houver alguém que tenha coragem, Davi era um homem de coragem. Natã contou até essa parábola porque sabia, tinha medo da reação de Davi. Mas quando ele ouviu a verdade, que Natã falou na verdade, na cara dele: esse homem é o Senhor, ele diz: eu pequei, Senhor, eu pequei. Eu confesso. Se tiver alguém, saia, eu quero orar por você. Pastor, será que foi grave o que eu fiz? A sua consciência está batendo. Aí vai contigo, né? É você e Deus. Nós só precisamos ser corajosos nessa hora. Né? Corajoso para fazer a coisa errada tem um monte que está no inferno. Agora, coragem para se arrepender é poucos, viu? O caminho é largo para ir para o inferno, mas é estreito para ir para o céu. E precisa se arrepender. Hoje é tempo. A mensagem foi essa, irmão, não adianta. Né? Não dá para a gente mudar. Quando Deus quer falar com alguém, Ele quer. Eu quero fazer outro convite aqui. Tem alguém no nosso meio que ainda não é crente? Ou está afastado do caminho do Senhor e quer voltar para Jesus? Levante a mão, eu quero orar por você. Se tiver alguém entre nós e quer aceitar Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Nós vamos orar neste momento. Não sei se tem alguém aqui desempregado, alguém que está precisando de algo da parte de Deus mesmo, para solução do problema, às vezes a área financeira, às vezes alguma área que você está encontrando dificuldade e quer receber a oração da fé. Bem rapidinho, já vou encerrar o culto. Vem correndo para frente, nós vamos orar agora. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Estende as mãos para cá. E aqueles que querem receber a oração da fé, correm à frente. Nós vamos estar orando por você. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi pregada. Nós te louvamos, Jesus, por esse momento tão especial. Por tudo que o Senhor tem falado conosco aqui nesta noite, Pai. Aqui estão os teus filhos.